Olá, meus queridos alunos do segundo ano da Escola de Ensino Médio Jaime Laurindo da Silva. Vamos iniciar mais uma aula essa semana, mais uma aula remota. Aqui quem fala é a professora Karine Rodrigues. E nossa aula dessa semana nós iremos falar sobre realismo no Brasil, certo? E vamos focar um pouquinho no realismo no Brasil. Nós já trabalhamos bastante o realismo em Portugal, né? E também já trabalhamos o autor Eça de Queiroz. Então, nessa semana a gente vai focar no realismo, mais precisamente no Brasil. Eu coloquei alguns links para vocês estudarem no YouTube, assistir algumas aulas e coloquei uma indicação de filme também para vocês, de Memórias Póstumas, de Brás Cubas. E eu vou comentar um pouquinho da obra para vocês. Na semana anterior, eu indiquei para vocês o filme, né? Foi o Primo Basílio, que eu indiquei o filme para vocês. Espero que vocês tenham assistido e tenham gostado. Depois a gente vai fazer um comentário sobre a obra e o filme. Então, gente, um pouquinho do realismo no Brasil. Então, assim, o realismo no Brasil ele vai ter uma grande influência do realismo europeu, mais precisamente do realismo em Portugal, né? Porém, a gente vai ver algumas peculiaridades que nós iremos encontrar dentro do realismo brasileiro, né? Que foi um movimento do final do século XIX, que contrapôs o romantismo, né? Todo o contexto do realismo ele vai ser o contraponto ao romantismo, não é isso? Teve início com marca inicial em 1881, com a obra do Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Então a gente tem uma corrente literária, né, que vai dialogar com o realismo, que vai ser nossa próxima escola, que vai ser o naturalismo, que tem várias características muito próximas do realismo, porém ela é mais visceral. Acho que essa é a melhor palavra que a gente tem para traduzir o naturalismo. Ela é muito mais intensa, muito mais instintiva. Acho que essa é a melhor palavra que eu posso usar. Quando a gente lembra de naturalismo, a gente lembra de instinto. Quando a gente fala de realismo, a gente lembra de razão, né? Apesar que a gente vai ver muitas obras do Machado de Assis, um tom mais psicológico, mais emocional, mas é um emocional diferente do emocional que a gente via no romantismo, tá certo? Um pouquinho do contexto histórico. Brevemente, aí, o Brasil, né, ele vivia um segundo reinado entre 1840 e 1889, né? Aí no século já 19, a gente vai ter alguns partidos, né, que vão políticos conservadores, partidos liberais, né, que vai tentar atender os interesses oligárquicos agrários, que o Brasil ele sempre teve como um pano de fundo essa questão da agricultura, dos latifúndios, não é isso? Então, grande parte dos negócios brasileiros foi sempre ligada a essa questão da agricultura mesmo, né? Dos grandes latifundiários. E na monocultura de exportação de mão de obra escrava voltada para o mercado cafeeiro. Então, assim, vai ser a nossa cultura da época, na nossa agricultura da época vai estar ligada ao café, né? Então essa classe aí social, ela vai apoiar-se no exército e aceita a liderança dos cafeicultores paulistas. A gente vai ter uma grande parcela, né, da economia brasileira ligada aos cafeicultores que eram de São Paulo, tá certo? E aí nós vamos ter também a proclamação do Brasil em 1879, né, que a República não atendia às ambições da classe média, dos militares. Então, representantes da oligarquia, São Paulo e Minas Gerais, eles passam a controlar o Estado brasileiro, que a gente vai chamar de República do Café com Leite, né, ou Política do Café com Leite, porque os representantes políticos eram eleitos basicamente por eles, né, ou por Minas ou por São Paulo. Ou eram os grandes produtores de café de São Paulo, ou eram os grandes produtores de leite de Minas Gerais. Por isso que foi conhecido como República do Café com Leite ou Política do Café com Leite, né?
Mais um pouquinho do contexto histórico, é o Brasil, né, na metade do século XIX, ele vai viver aí um momento conturbado, assim como a Europa, dessa questão de transição de pensamento mesmo, do positivismo, cientificismo, teorias sociais, o abolicionismo, né? A própria Lei Áurea, substituindo a mão de obra escrava pela mão de obra assalariada, o império, né? Indo à decadência, imigrantes começam a chegar ao Brasil, então muitas coisas vão começar a acontecer, o processo de industrialização, mão de obra assalariada, então os latifúndios, né, passaram a empresas agrícolas, né, para empresários agrícolas. Então é um contexto muito conturbado que vai acontecer dentro do contexto brasileiro e europeu de uma forma geral. O realismo no Brasil no contexto literário. Gente, é muito parecido com o contexto literário da Europa, de Portugal. Lógico que vão ser nossas peculiaridades. Mas olha só, a objetividade, né? A razão em detrimento da emoção, lógico, por ser obras realistas, né? Então, a menor influência pessoal possível, né? A gente vai ver sempre obras de tons coletivos, né? Muito interessante atentar para isso também. A crítica social, né? Uma das marcas do realismo é a crítica social. Crítica às contradições moralistas da elite burguesa. A ironia como marca retórica, especialmente na obra de Machado de Assis, que a gente pode perceber um claro traço de ironia nas descrições e narrativas. Em geral, a figura retórica expõe crítica diversa a um determinado grupo social na narrativa. Sempre ele vai fazer essas críticas morais, né, em detrimento a um grupo social. Enfoque em descrições psicológicas. Gente, o Machado de Assis, ele adora isso. E os próprios autores realistas, a gente observa muito, eles são minuciosamente detalhistas, né? Se ele vai descrever um determinado ambiente, ele vai descrever detalhadamente, como se a gente estivesse dentro da história, dentro da narrativa. Por exemplo, a obra Dom Casmurro, que vocês já leram, do Machado de Assis, ele faz descrições assim minuciosas, né, da própria Capitu, do olhar de Capitu. Depois vocês podem pausar e ver um pouquinho aqui dessa descrição que ele faz do olhar de Capitu, né? Então ele faz uma descrição minuciosa, essa metáfora, né, de mergulhar no oceano, né, das cores, dos olhos de Capitu. Então é muito interessante observar essa questão, que é uma característica muito peculiar do Machado de Assis. E a gente vai ter outros autores realistas aqui no Brasil também, né? O Machado de Assis, que é o principal, lógico, mas nós temos Raul Pompeia, Visconde de Taunay, né? Entre as principais obras de Raul Pompeia está o Ateneu, que é uma obra fantástica, né? Que conta a história de um colégio interno. Então, assim, só de meninos, só de rapazes, então muita coisa vai acontecer dentro dessa escola. Também nós temos uma obra considerada naturalista, né? O Ateneu também é meio naturalista, meio realista. O Visconde de Taunay, né? Que ele destaca-se pela questão mais regionalista, que acho que a gente até estudou já um pouquinho essa obra, que era uma obra de transição entre o romantismo e o realismo. E a gente vai ter o Machado de Assis, gente. O Machado de Assis, ele contribui bastante nesse processo de formação do realismo aqui no Brasil, né? São várias obras do Machado de Assis. Machado de Assis é filho de negros, né? Ele é autodidata, perde a mãe muito cedo, né? Mora no morro, no Rio de Janeiro, entendendo um contexto para tudo dar errado, né? É um menino que passou por muitas dificuldades, não pôde estar na escola muito tempo. Então, tudo isso poderia ser algo de obstáculo na vida dele, mas ao contrário, né? Ele autodidata, estudou, se esforçou e hoje é considerado um dos principais escritores em língua portuguesa. Algumas obras dele, ele escreve romances, vários romances, dentre eles, né, Memórias Póstumas de Brás Cubas, que vai, né, ser a introdução do realismo aqui no Brasil, vários contos, né? É um escritor completo.
Em relação a Memórias Póstumas de Brás Cubas, rapidamente, depois vocês podem assistir o filme, podem ler o livro com mais calma, que vai ser muito mais interessante para vocês. Começou como várias obras, né? Romance de folhetim, né? Publicado de março a dezembro de 1880 na Revista Brasileira, e só virou livro de fato em 1881. Então, primeiro foi publicado como folhetim, depois foi publicado realmente como livro. Nessas edições de 1896, né, nessas novas edições, deveria ter sido impresso mais ou menos 3.000, 4.000 exemplares. Ah, professora, é tão pouco? Mas se você for contar para uma realidade, né, do século XIX, é uma tiragem muito grande. Não é como hoje, né, que a gente tem toda uma tecnologia a nosso favor. Então, a gente tem um pouquinho aí do resumo da obra. Ela retrata a sociedade carioca do século XIX, narrada a partir das memórias do defunto autor. É muito interessante. Não sei se vocês já ouviram falar desse realismo fantástico. O que é isso, né? São coisas que só podem acontecer dentro da literatura, dentro da arte, né? Digressões, tornando a narrativa um pouco mais lenta, porque ele é muito detalhista do Machado de Assis, o determinismo, a metalinguagem, intertexto, o leitor incluso, o humor negro, o pessimismo. Então, tudo isso são características muito particulares até do próprio Machado de Assis. O Machado de Assis, ele já inicia a obra com a dedicatória. Vocês, na hora que leem o título, já, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então, Memórias pós-morte. Então, alguém vai contar memórias, a vida de alguém depois que morreu. Não é contraditório? Por isso que ele dedica: ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico com saudosa lembrança estas memórias póstumas, né? Então, por isso que a gente diz que é um realismo fantástico, porque somente, né, na literatura que a gente vai ver isso. Brás Cubas já inicia o livro dele, ele morto, aí ele resolve contar a sua história depois que ele morreu, né? A partir do seu velório, ele acabou falecendo de uma pneumonia muito grave, somente 11 pessoas compareceram ao seu velório. Aí ele vai contar a vida dele, né? E é interessante, gente, que ele inclui o leitor dentro da obra, né? Ele diz: ah, leitor, se estás enfadigado, vire a página, ou então feche o livro e volte depois para ler, né? Então ele conversa o tempo todo com o leitor, quem está lendo, né, a obra. Olha só, em um dos capítulos, que é o capítulo O Óbito do Autor, ele diz, né, a causa da morte, que ele morreu de pneumonia, né? Aí ele vai, né, dizendo um pouquinho a morte dele, né? Ele faz uma crítica ao leitor romântico também, no capítulo 4 sobre a ideia fixa, né? Então, ele critica, já que é uma das tendências do próprio realismo, essa crítica ao romantismo. Ele tem o capítulo também, já o capítulo 30, aqui o 37 e o capítulo 17, ele fala dos seus amores. Primeiro amor, na sua adolescência aos 17 anos, quando ele se apaixonou por uma prostituta chamada Marcela, só que ele diz que ela o amou durante 15 meses e 11 contos de réis. Quando o pai percebe que ele está apaixonado pela prostituta, acaba, né, comprando, né, para ela, dando um dinheiro para ela deixar o rapaz. Aí a gente tem aqui mais Eugênia Flor da Moita, uma paixão dele chamada Virgínia, né? Também é interessante atentar. A Virgília, ela é um amor da vida do Brás Cubas, só que ela prefere se casar com outro, o Lobo Neves, e aí ele se torna amante da Virgínia, né? É interessante que tem esse capítulo, gente, que é só isso, né? É só pontos de interrogação, reticências, exclamações. O que será, né? Que dois amantes estão fazendo? Essas reticências, aí fica a critério da imaginação do leitor. E as negativas do Brás Cubas, né? Que ele vai no final, como se fosse um desabafo, né? No último capítulo, essas negativas, ele vai dizer o quê, né? Lá no final, que ele não teve filhos, não transmitiu a nenhuma criatura o legado da sua
miséria, né? Da nossa miséria. Ele vai se lamentar porque ele teve toda uma vida, mas não aproveitou essa vida. Ele não fez nada, não deixou nada de bom aqui na Terra. É bem interessante a obra para vocês assistirem, lerem, né? Com calma, porque Machado de Assis é excepcional. E, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Eu deixei uma atividadezinha para vocês, a página 123. E vocês estudem o capítulo 8. Na atividade tem Dom Casmurro e tem Memórias Póstumas de Brás Cubas. Né? Como vocês já estudaram Dom Casmurro, depois quando a gente for fazer a correção da atividade, a gente comenta um pouquinho mais da obra. Então, qualquer dúvida é só entrar em contato e até mais.